Muito bem. Continuando, o Dr. Abatá nos diz o seguinte: é o cérebro físico, pois que na maior parte dos casos limita o campo do conhecimento e impede o homem de conhecer a extensão real da sua consciência. Ela está afirmando, é o cérebro físico que, na maior parte dos casos, limita o campo do conhecimento e impede o homem de conhecer a extensão real da sua consciência. Olha que colocação muito interessante. Pode acontecer às vezes que o indivíduo já tenha alcançado um grau evolutivo bastante avançado e assim um certo grau de conhecimento, um certo grau de consciência relativamente elevado nos planos sutis, mas não pode registrar e perceber em sua consciência de vigília, isto é, a que se expressa por intermédio do cérebro físico, as experiências e os estados em que vive durante o sono, quando se retira para seus veículos hiperfísicos. Ele não pode perceber as coisas quando não dá para registrar e perceber em sua consciência de vigília, né? As experiências e os estados que vive durante o sono, quando se retira para os seus veículos hiperfísicos. É claro que não dá. No estado de vigília, ele não vai perceber quando as coisas no estado que ele se encontra no estado de sono. Em outras palavras, há uma cisão dentro dele, no campo da consciência. Há uma cisão. Não há, portanto, aquilo que se chama continuidade de consciência, porque separou, né? Cisão é uma separação, corta, secciona, né? Durante o sono é a vida onírica que se revela e faz surgir o grau de consciência alcançado pelos veículos sutis. Eis porque é importante saber compreender e saber analisar os sonhos. Vocês viram o que nós acabamos de mostrar, o livro de Carl Gustav Jung. Quantas e quantas pessoas ele, por sua vez, buscou interpretar. É um livro, olha a grossura do livro, entende? Tem coisas e coisas que vocês podem imaginar fruto do sonho. Então a pessoa pintava e ele, por sua vez, ia procurar interpretar. Durante o sono é a vida onírica que se revela e faz surgir o grau de consciência alcançado pelos veículos sutis. Eis porque é importante saber compreender e saber analisar os sonhos. Eis porque é importante saber compreender e analisar os sonhos. Nos sonhos, a nossa vida íntima no sentido de inconsciente, se revela. E nós, por sua vez, precisamos aprender a compreender essa vida íntima nossa, não é? Infelizmente, porém, acontece com frequência que não conseguimos trazer a lembrança dos sonhos
sentidos para a consciência da vigília. E também, nesse caso, é o peso da matéria de que é composto o cérebro físico que quase sempre cria o obstáculo. Peso por quê? Porque a pessoa não é uma pessoa evoluída. Ainda ela tem prisões materiais, ainda ela tem prisões ilusórias, ainda ela está vivendo em função do mundo objetivo. É observado como também a ciência assinalou que todos indistintamente sonhamos, ao menos durante 2 horas a cada noite. Há muitas pessoas convencidas de que jamais sonham, porque a cisão entre a consciência durante o sono e os sonhos e a da vigília é constante nelas. Mas a ciência assinalou que todos sonhamos pelo menos durante 2 horas. A pessoa que sonha na hora que está despertando, aí lembra facilmente do seu sonho, né? Como, pois, podemos superar essa cisão e tornar o nosso cérebro físico mais capaz de registrar a consciência dos outros planos da realidade? Como podemos superar essa cisão? Como podemos conseguir a continuidade de consciência, seja durante o período de vigília, seja durante o sono? Nós temos a necessidade de compreender, fundamentalmente, que antes de mais nada é preciso ter a convicção de que existem outros graus de realidade e, portanto, outros estados de consciência. E admitir que o nosso eu consciente é limitado e muitas vezes falso e inautêntico. Olha que importante. É preciso ter a convicção de que existem outros graus de realidade, outros estados de consciência, e admitir que o nosso eu consciente é limitado e muitas vezes falso, inautêntico. Além disso, devemos procurar, com todos os métodos e meios, constatar com a experiência direta a realidade dos outros níveis de vida e consciência. A possibilidade dessa constatação direta nos é oferecida, em primeiro lugar, pela vida que desenvolvemos durante o sono e que é registrada nos sonhos. A vida que desenvolvemos durante o sono e que é registrada nos sonhos. A questão é, portanto, conseguir recordar os sonhos. Não é comum nós lembrarmos dos nossos sonhos, não é comum. Geralmente nós desenvolvemos um sono profundo, não é? E nesse sono profundo nós acabamos esquecendo dos nossos sonhos, né? O primeiro passo para a superação da cisão que ocorreu que nos impede de levar a memória da vigília à recordação da vida onírica é aprender a adormecer de maneira justa. Adormecemos justamente e saber entrar na dimensão hiperfísica de modo mais apropriado. Então, olha que interessante.
nós não podemos, ao dormir, chegarmos e jogarmos o corpo na cama. Não, nós precisamos nos preparar para termos um bom sono. Um sono tranquilo, profundo, aonde a gente consiga descansar, sonhar e termos acesso aos nossos sonhos, lembrar dos nossos sonhos, porque ficou claro que a própria ciência prova-nos que nós temos pelo menos 2 horas de sonho por vez que dormimos. 2 horas de sono. Francisco, e aqueles que dormem têm um sono curtíssimo por uma obrigatoriedade? Cada caso é um caso. Nós não podemos aqui achar que todos se encontram enquadrados dentro desses conceitos da doutora Bataille. Ela está dando um norte para nós termos como referência de análise. Ela não está simplesmente afirmando categoricamente que todos nós passamos por isso. Ela não fala assim. Voltamos.